sendo surpreendidos pelas próprias vítimas, a criminosos que perderam o carro de fuga para quem tentavam roubar. Você não vai acreditar nas situações inacreditáveis que surgem quando ladrões mordem mais do que conseguem mastigar e se arrependem instantaneamente. Número 1. Roubando os ladrões. Às vezes, um assalto pode dar tão errado que os próprios criminosos acabam virando as vítimas. Foi exatamente isso que aconteceu com 2 ladrões que estavam em uma moto e decidiram atacar 2 homens que estavam parados na rua, ao lado de um carro. Tudo parecia fácil demais. Os 2 homens pareciam desprevenidos, distraídos, sem qualquer reação. A dupla criminosa, então, deu meia volta com a moto e o garupa desceu tentando intimidar os homens com ameaças, exigindo que entregassem seus pertences. O que os assaltantes não faziam ideia era de que estavam escolhendo alvos muito errados. Um dos homens, que aparentemente parecia indefeso, estava armado e não pensava em ceder tão facilmente. Assim que viu a ameaça se aproximar, ele reagiu com rapidez e decisão, sacando sua arma e assumindo o controle da situação. O criminoso que havia descido da moto foi rapidamente desarmado e rendido. Enquanto isso, o outro homem aproveitou a distração do piloto da moto e o puxou para fora do veículo. Os 2 então tomaram a moto dos assaltantes e fugiram, exatamente como os bandidos tinham planejado para si mesmos. A ironia dessa situação fez com que os ladrões, que achavam estar no comando, terminassem desarmados, humilhados e sem o próprio veículo. O golpe saiu pela culatra, e eles aprenderam da forma mais direta possível que o crime muitas vezes tem seus riscos, e nem sempre sai como o planejado. Número 2. Assalto mal planejado no Starbucks. Em uma manhã aparentemente comum de julho de 2017, em Fresno, na Califórnia, um homem chamado Ryan Flores entrou em uma unidade da famosa cafeteria Starbucks com a intenção clara de cometer um assalto. Armado com uma faca e uma arma falsa, ele acreditava que poderia intimidar facilmente os funcionários e sair de lá com uma boa quantia em dinheiro. Cheio de confiança, ele agiu com agressividade, apontando a arma de brinquedo e balançando a faca, exigindo o dinheiro do caixa enquanto os funcionários, visivelmente assustados, tentavam obedecer. A situação parecia totalmente sob controle para ele, até que um cliente de 58 anos, chamado Craig Jerry, resolveu não ficar parado. Jerry observava tudo de maneira calma, sentado tranquilamente em uma das mesas. Ele analisava o comportamento do assaltante e esperava o momento certo para agir. Quando viu a chance, levantou-se discretamente, pegou uma cadeira de metal e acertou Flores com um golpe certeiro pelas costas. O impacto desestabilizou o criminoso, iniciando uma luta intensa entre os 2. Flores conseguiu esfaquear Jerry várias vezes durante a briga, mas mesmo ferido, o cliente continuou resistindo. Conseguiu desarmar Flores, tomou a faca e, com muito esforço, imobilizou o ladrão até a chegada da polícia. O ato de coragem de Jerry foi registrado pelas câmeras de segurança e viralizou na internet. Ele sobreviveu aos ferimentos e foi aclamado como herói por sua coragem impressionante. Flores acabou sendo condenado a 4 anos de prisão, mas não saiu calado. Ainda tentou processar Craig Jerry, alegando o uso excessivo de força. A tentativa gerou um grande debate público sobre defesa pessoal, reação em situações de risco e os limites do uso da força. Uma coisa é certa: Jerry, com uma simples cadeira, mudou completamente o desfecho daquela manhã. Número 3. Caminhão em modo destruição. 2 ladrões, vestidos de preto da cabeça aos pés, se sentiram dentro de um filme de ação. Eles invadiram uma loja, pegaram mercadorias e correram para carregar o carro de fuga, confiantes de que tudo estava saindo conforme o plano. No entanto, quando o motorista do carro de apoio se apavorou e pisou fundo no acelerador no momento errado, tudo desmoronou. No mesmo instante em que o carro arrancou, um caminhão apareceu descendo a rua em alta velocidade. O impacto quase resultou em uma tragédia. Os 2 ladrões tiveram que se jogar no chão para não serem atropelados, mas o que já parecia caótico estava apenas começando. O motorista do caminhão, ao perceber o que estava acontecendo, decidiu agir por conta própria e virou um verdadeiro justiceiro urbano. Ele virou o caminhão e perseguiu o carro dos criminosos, colidindo contra ele para impedir a fuga. Os assaltantes tentaram, desesperadamente, recuperar os produtos roubados que haviam caído na rua durante a confusão, mas foi inútil. O caminhão voltou e, em um movimento definitivo, passou por cima dos objetos,
destruindo o que restava da tentativa de roubo. No fim das contas, os criminosos ficaram sem nada. Nenhum produto recuperado, nenhum carro de fuga e uma tremenda lição sobre o que pode acontecer quando se tenta viver como nos filmes. O motorista do caminhão demonstrou que, às vezes, a justiça chega em formato de toneladas de aço e rodas gigantes. Número 4. Funcionário com plano de fuga inteligente. 2 criminosos encapuzados, acreditando que estavam totalmente no controle, entraram em uma loja com a intenção de roubar tudo o que conseguissem. Com os rostos parcialmente cobertos, eles trancaram a porta da frente para evitar que alguém saísse ou entrasse e agarraram o funcionário pelo colarinho, tentando intimidá-lo para que revelasse onde estavam guardados os itens de maior valor. Mas o atendente não era nenhum amador. Ele manteve a calma e aproveitou um momento de distração dos ladrões para executar um plano inteligente. Silenciosamente escapou pelos fundos da loja e entrou na agência de viagens vizinha. Enquanto isso, um pedestre que passava pelo local percebeu a movimentação estranha e, em um ato rápido, trancou o portão de segurança, prendendo os ladrões dentro da loja. A situação rapidamente atraiu a atenção de quem passava na rua, e as pessoas começaram a gravar vídeos com os celulares. Os criminosos, agora percebendo que estavam presos, entraram em pânico. Tentaram quebrar uma das janelas com uma chave inglesa, mas não havia tempo. A polícia chegou rapidamente e fez a prisão dos 2 no local. Eles saíram de lá sem levar nada além de arranhões e vergonha. A ação coordenada entre o atendente esperto e um cidadão atento transformou o que poderia ter sido um crime bem-sucedido em um fracasso absoluto. Número 5. Tiroteio mortal em loja brasileira. Em 2017, uma tentativa de roubo em uma loja de conveniência na cidade de Goiás, Brasil, terminou de maneira trágica e brutal. 2 homens entraram no estabelecimento se passando por clientes comuns. Um deles usava um capacete, o que já levantava certa suspeita, enquanto o outro, vestindo uma camiseta verde, demonstrava bastante nervosismo ao olhar ao redor, como se esperasse algo a qualquer momento. De repente, a tensão explodiu. Um dos criminosos puxou uma arma e a apontou para um cliente que estava no local. O que eles não esperavam era a reação rápida e decidida do dono da loja. Sem hesitar, o comerciante sacou sua própria arma e abriu fogo imediatamente. O que se seguiu foi um tiroteio intenso dentro do pequeno espaço, com os 2 assaltantes tentando revidar enquanto fugiam. Ambos acabaram gravemente feridos e, posteriormente, morreram em decorrência dos ferimentos. O proprietário da loja se entregou à polícia logo após o incidente e foi liberado após ser considerado legalmente em legítima defesa. Esse caso reforçou a dura realidade de que, no Brasil, onde a violência é uma preocupação constante, muitos comerciantes acabam se armando para proteger seus estabelecimentos e suas próprias vidas. Número 6. Reação rápida de um fuzileiro salva o dia. Em uma tarde aparentemente tranquila de outubro de 2021, em uma loja de conveniência localizada na cidade de Yuma, no estado do Arizona, 3 homens mascarados entraram de forma abrupta e ameaçadora. Um deles carregava uma arma de fogo e foi direto para o caixa, apontando a arma para o atendente e exigindo o dinheiro do estabelecimento. O ambiente mudou imediatamente, passando da normalidade para um cenário tenso e perigoso. O que os criminosos não tinham como saber era que ali mesmo no balcão estava James Kilzer, um veterano dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Sem perder tempo, Kilzer agiu com frieza e precisão impressionantes. No momento exato, ele se lançou contra o assaltante armado e, com um movimento rápido e certeiro, conseguiu desarmá-lo. A ação durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar todo o rumo daquele assalto. Enquanto o primeiro criminoso era imobilizado por Kilzer, os outros 2 se assustaram com a reação e fugiram imediatamente do local, percebendo que tinham escolhido a loja errada. As câmeras de segurança registraram tudo, e as imagens circularam rapidamente pela internet, transformando Kilzer em herói. Autoridades locais reconheceram sua bravura e lhe concederam o prêmio Cidadão de Valor. Apesar do reconhecimento, Kilzer permaneceu humilde, dizendo que apenas agiu conforme seu treinamento militar. Ele afirmou que, naquele momento, fez o que era necessário para proteger os outros presentes na loja. Uma prova de que coragem, preparo e sangue frio podem estar em qualquer lugar, mesmo numa simples ida à loja. Número 7. Alma pura e um gesto de heroísmo.
Em frente a um supermercado, uma senhora de 87 anos teve sua bolsa arrancada por um ladrão que surgiu correndo do nada. Em questão de segundos, ele agarrou o pertence da idosa e saiu em disparada, acreditando que ninguém faria nada para impedi-lo. Mas ele estava errado. Um homem que presenciou a cena teve uma reação imediata e absolutamente admirável. Sem hesitar, correu atrás do ladrão com todas as forças, alcançou-o e o derrubou com um golpe certeiro. O criminoso caiu no chão e, antes que pudesse reagir, já estava imobilizado. O herói anônimo permaneceu segurando o ladrão até que a polícia chegasse. O criminoso foi preso e autuado por roubo, enquanto a vítima, ainda um pouco abalada com a situação, teve sua bolsa devolvida sem danos. Mas o que mais comoveu foi o gesto que veio depois. A idosa ficou tão agradecida pelo ato de bravura daquele homem que o convidou para jantar com ela. Um gesto simples, mas cheio de gratidão, que selou o momento com um toque de humanidade. A história viralizou nas redes sociais e reacendeu a fé de muita gente na bondade do próximo. Às vezes, os verdadeiros heróis não usam uniforme, apenas fazem a coisa certa no momento certo. Número 8. Armadilha dentro da loja. Durante uma noite comum em West Yorkshire, no Reino Unido, um homem entrou em uma loja de celulares fingindo ser apenas mais um cliente interessado em comprar. Ele caminhava pelos corredores e parecia avaliar os aparelhos, até que de repente pegou 2 celulares de alto valor, avaliados em cerca de R$ 12.000, e correu em direção à porta para fugir. No entanto, o que o ladrão não sabia era que aquela loja estava equipada com um moderno sistema de segurança que travava automaticamente a porta principal. Assim que ele tentou sair, percebeu que estava preso. Sem entender o que tinha acontecido, ele se virou, encarando o dono da loja, que o observava com total tranquilidade. Surpreendentemente, o proprietário não chamou a polícia de imediato. Em vez disso, resolveu conversar com o ladrão e deu a ele uma lição verbal daquelas. Falou sobre escolhas de vida, sobre o impacto de ações ruins e sobre o que poderia acontecer se ele seguisse por esse caminho. Foi uma espécie de sermão improvisado, mas repleto de sinceridade. No final, o dono da loja optou por deixar o ladrão ir embora. Sem os celulares, claro. Apesar da fuga, a história repercutiu nas redes como um raro exemplo de tentativa de resgate humano, onde alguém decidiu ensinar em vez de punir. O criminoso saiu dali sem nada nas mãos, mas com muito em que pensar. Número 9. O chapéu de cowboy. Um ladrão invadiu uma loja e apontou uma arma para o caixa. Ao olhar para o lado, viu um homem de chapéu de cowboy e tentou intimidá-lo. Má ideia. O homem aproveitou uma distração, avançou e derrubou o assaltante. Um funcionário pegou a arma e o ladrão, agora sem camisa e em pânico, tentou fugir, mas foi interceptado. Fim da linha para ele. Número 10. Queda no roubo do notebook. Um ladrão roubou um notebook e saiu correndo, mas tropeçou e caiu feio. O funcionário da loja correu e o imobilizou no chão. Outro funcionário chamou a polícia e o ladrão, sem saída, teve que esperar até ser levado pelas autoridades. No número 11. O banco e a marreta. Um ladrão determinado decidiu assaltar um banco na China usando uma marreta, acreditando que força bruta resolveria tudo. Ele começou a golpear o vidro de segurança com raiva, tentando abrir um buraco para passar. Depois de várias marteladas, finalmente conseguiu uma abertura para se espremer. Mas ao entrar, percebeu que seu plano não era tão bom assim. O dinheiro estava inacessível e o barulho tinha chamado a atenção de várias pessoas do lado de fora. Logo, uma multidão se formou e o ladrão percebeu que estava cercado. Sem saída, acabou sendo preso assim que a polícia chegou. Pensou que tinha quebrado o sistema, mas só quebrou a cara mesmo. Número 12. Defesa com AK-47. Um ladrão entrou sorrateiramente numa casa durante a madrugada, achando que estava fazendo tudo em silêncio. Só que ele derrubou um conjunto de halteres, fazendo um barulho enorme. O dono da casa, que dormia com um fuzil AK-47 ao lado da cama, não se assustou nem um pouco. Em vez de reagir de forma impulsiva, ele manteve a calma. Escondeu a arma debaixo do cobertor e fingiu estar dormindo. Quando o invasor entrou no quarto, pensando que a vítima estava vulnerável, o dono da casa pulou da cama e disparou. O ladrão fugiu correndo, totalmente fora de si. Número 13. Defesa com artes marciais. 2 ladrões haviam acabado de assaltar uma casa e estavam prestes a fugir com tudo o que conseguiram pegar.
Só que, no caminho até a liberdade, encontraram o dono da casa, que não ia deixá-los escapar fácil. No meio da garagem, começou uma briga que parecia cena de filme. O proprietário, com habilidades dignas de um lutador profissional, desviava socos e acertava golpes com precisão. Um dos ladrões tentou acertá-lo com um objeto, chegou a derrubá-lo no chão, mas o morador se levantou e foi para o segundo round. Quando os ladrões tentaram fugir, um deles foi agarrado e puxado de volta para dentro de casa. Um verdadeiro espetáculo de resistência. Número 14. Ladrão da bicicleta. Depois de roubar uma mini bicicleta, o ladrão achou que tinha se dado bem. Mas em poucos segundos, outro ciclista surgiu do nada. O derrubou e começou a xingá-lo sem piedade. Como se isso não bastasse, ainda jogou o sapato do ladrão longe. Logo depois, uma mulher também apareceu. Deu sua opinião e os dois foram embora, deixando o ladrão confuso, machucado e descalço. Um verdadeiro exemplo de karma instantâneo. Número 15. Tentativa de acrobacia com caminhão. Inspirados por cenas de filmes e séries como Breaking Bad, 3 homens tentaram fazer uma loucura: pular de uma moto para um caminhão em movimento. O resultado foi o desastre. 2 deles caíram no chão quando a moto perdeu o controle. O terceiro conseguiu subir no caminhão, mas sem os comparsas e sem direção, o plano desandou. A realidade mostrou que a vida real é bem diferente da ficção. Número 16. Armadilha no comércio. Um casal entrou numa loja fingindo que ia fazer compras, mas estavam prontos para assaltar. O dono da loja, percebendo o que estava por vir, deixou um deles entrar e trancou a porta. Em vez de chamar a polícia imediatamente, ele decidiu agir. Saiu da loja e simplesmente destruiu o carro de fuga dos criminosos com uma barra de ferro. Além de presos, os ladrões ficaram sem transporte. Número 17. Freira contra ladrões. 2 assaltantes planejavam usar uma escada para entrar em um prédio e fugir pelo telhado. Mas uma freira idosa percebeu a movimentação suspeita. Quando um deles subiu, ela foi lá e removeu a escada, prendendo o ladrão no alto. Sem ter como descer, ele teve que pular e fugir correndo, mas não sem antes ouvir um sermão daqueles. Não se engane com freiras de idade avançada. Elas sabem exatamente o que estão fazendo. Número 18. Ladrão no hotel e erro bizarro. Numa noite de segunda-feira, em outubro de 2019, Corey T. Phillips, com 26 anos, entrou armado num hotel em Paducah, Kentucky. Ele rendeu a funcionária da recepção e exigiu dinheiro, mas cometeu um erro absurdo. Colocou a arma sobre o balcão enquanto recolhia o dinheiro. A funcionária não perdeu tempo. Pegou a arma, apontou para ele e o forçou a fugir. E pasme! Alguns minutos depois, Phillips voltou para pedir a arma de volta. Dessa vez, a funcionária o expulsou com a arma apontada. Ele acabou sendo preso no dia seguinte, com um computador roubado e outros itens ligados ao assalto. Número 19. Falsos policiais. Nos arredores de Seattle, 3 homens mascarados decidiram se passar por policiais para invadir uma casa. Gritavam polícia enquanto chutavam a porta. Mas do outro lado estava um morador que não caiu na farsa. Atrás da porta de vidro, ele estava preparado. Assim que o primeiro invadiu, ele atirou. Um tiroteio se seguiu, com mais de 20 disparos registrados. Os falsos policiais não esperavam enfrentar resistência tão pesada. Número 20. Dupla pai e filho contra o crime. Em julho de 2017, 2 ladrões entraram na loja Zom Cell Phones em Arlington, Texas. Um deles sacou uma arma e pulou o balcão. Mas o dono da loja, Kurumonga, e seu filho estavam preparados. O filho foi o primeiro a agir, derrubando o ladrão armado no chão. O pai se juntou logo depois, e juntos conseguiram dominá-lo. O segundo ladrão também estava armado, mas vendo a situação fora de controle, preferiu fugir. Os 2 conseguiram escapar, mas sem levar nada. Essas histórias provam que o crime nem sempre compensa e que muitas vezes as vítimas estão mais preparadas do que os bandidos imaginam. De reações criativas a verdadeiras demonstrações de coragem, esses casos mostram como o jogo pode virar de maneira surpreendente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!